Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, no capítulo 25, chamado Das Evocações. E hoje nós vamos ver a utilidade das evocações vulgares. Kardec diz que espíritos superiores ou que animaram grandes personagens, eles abrangem um mais amplo círculo de ideias. Aqueles espíritos que já têm uma evolução maior, ou que animaram grandes personagens que nós conhecemos, eles já têm um círculo maior de ideias, porque já viveram, já aprenderam, já têm mais conhecimento. Também eles desvendam, às vezes, alguns mistérios que ultrapassam as possibilidades humanas, que nós aqui não conseguimos enxergar, mas eles, com já o seu ciclo evolutivo maior que o nosso, eles conseguem, então, desvendar mistérios que ultrapassam aquilo que nós conhecemos e ajudam-nos em certas questões. Então é isso que os espíritos superiores fazem. Agora, os espíritos mais burgueses, o que eles fazem? Eles vão tornar mais palpável as condições da sua existência. Então, os espíritos vulgares nos mostram o quê? O resultado prático das grandes e sublimes verdades, de que os espíritos superiores nos dão a teoria. Então, os espíritos superiores nos dão uma teoria, porque eles conseguem, têm um mais amplo círculo de ideias, eles conseguem desvendar mistérios que nós não conseguimos, conseguem nos ajudar em questões mais difíceis, mas esses espíritos vulgares, eles nos mostram o resultado prático da teoria que os espíritos superiores nos dão, porque eles nos orientam e nos dão as ideias, nos dão as teorias. Mas quem está vivendo realmente essas ideias, essas teorias, é o espírito mais parecido conosco. É por isso que eles nos mostram esse resultado prático. Então, quando nós evocamos esses espíritos mais comuns, vamos dizer assim, eles nos colocam, essa evocação vai nos colocar em relação com espíritos sofredores. Porque são espíritos que sofrem como nós, têm as mesmas dificuldades que nós, ou até maiores dificuldades que nós, dependendo do espírito. Então, esses espíritos, nós podemos fazer o quê? Aliviar a dor que eles estão sentindo, porque nós também conhecemos essas dores, que os espíritos superiores já superaram tudo isso. Então, eles conhecem a teoria, mas atualmente eles já vivenciaram, mas eles não estão vivendo. Quem que está vivenciando tudo isso? O espírito vulgar, o espírito mais comum, o espírito mais parecido conosco mesmo. Então, esse adiantamento desses espíritos, nós podemos também instruir, porque geralmente esses espíritos que vêm nos pedir ajuda, nós podemos adiantar com os bons conselhos, que nós já temos conhecimento de muita coisa, que nós já passamos também pelas dificuldades que eles estão passando. Então, além de aliviar o sofrimento, a gente pode facilitar para que eles se adiantem com os nossos bons conselhos. Vamos pegar um exemplo prático. Numa reunião mediúnica, onde se manifestam espíritos sofredores, que nós estamos lá para ajudar,
quando nós vamos atender um espírito que está com dores, que está com muito remorso, que está com dificuldades de relacionamentos, eles levam para o outro mundo ainda essa dificuldade, nós podemos entender perfeitamente a dor que eles estão sentindo, porque nós também sentimos várias vezes essas dores de relacionamentos, ou mesmo dor física, de doenças, que eles também levam para o plano espiritual, a sensação das dores, se eles desencarnaram por alguma doença mais grave. Então, quando nós conversamos com esses espíritos e falamos para eles, olha, nós também sofremos dessa maneira, mas encontramos um jeito de aliviar a nossa dor no entendimento, na fé em Deus. Então, naquela conversa, onde nós colocamos todo o nosso sentimento, e isso é muito importante que aconteça, damos bons conselhos a esses espíritos, além de aliviar a dor que eles estão sentindo, nós podemos também ajudar para que eles se adiantem, para que eles entendam aquele mal que está acontecendo a eles e consigam redirecionar seus objetivos, né? Seus passos. Então, do mesmo modo que nós estamos nos instruindo nessas conversas, porque eu sempre coloco que nós aprendemos muito mais na prática, com esses espíritos do mesmo nível nosso de evolução, ou um pouquinho menos que o nosso, porque eles vão falar das dores e das misérias e de tudo que eles sentem, e nós vamos saber, porque nós também sentimos isso na carne. Então, além de nós podermos ser úteis a esses espíritos, ajudando-os, nós também nos instruímos, porque nós começamos a perceber que a dor que ele está sentindo, o remorso, o sentimento de culpa e muitas coisas, o arrependimento, coisas que nós poderemos evitar aqui da nossa vez. Se nós conseguirmos, então, não enveredar por esses caminhos. Então, nós devemos sempre ajudar. E Kardec fala uma coisa muito interessante. Aquele que deixa de estender a mão aos desgraçados dá prova de orgulho. Muitas pessoas falam, eu não vou ajudar não, imagina, mas quem mandou ele errou tanto, como que se a gente não errasse? Então, às vezes, o orgulho nos impede de perceber que nós também já erramos como eles. Ou em outras encarnações, ou nessa encarnação mesmo, presente, e o orgulho às vezes nos impede de falar, não, companheiro, tudo bem, eu também já errei, mas eu consegui entender meu erro, agora eu posso te ajudar nessa tarefa. Seria ótimo que todos assim agissem. Vamos fazer uma observação seguinte: de que serve obter belas comunicações de espíritos elevados, se isso não torna os médiuns e todas as pessoas em geral melhores, mais caridosos, mais benevolentes para os seus irmãos deste e do outro mundo? O que adianta eu obter tantas comunicações de espíritos superiores lindas? Tem pessoas que obtêm nessas comunicações de espíritos superiores, choram, ficam emocionados, mas aquilo lá não chega no coração da pessoa. O que adianta essas comunicações se a gente não se torna melhor? Se a gente não fica mais caridoso, se a gente não fica mais benevolente para com os outros, tanto encarnados como desencarnados.
Os espíritos narram que no trabalho mediúnico nós temos o plano material, onde ficamos nós, os trabalhadores encarnados, e o plano espiritual com aqueles que assistem o trabalho, os mentores, e que levam também esses espíritos desajustados, sofredores, que precisam ser orientados. E eles falam que nós precisamos ter muito cuidado quando nós fazemos a avaliação do trabalho, para a gente não ficar julgando uma atitude de algum espírito que nós atendemos, que ele pode estar ali presente ainda. E nós falamos tantas coisas bonitas para eles, com tanto de coração, e depois numa crítica ali, nossa, viu aquele espírito, agora ele quer ficar bem, mas olha o que ele fez. Nós estragamos todo o nosso trabalho. Por isso que a gente tem que usar de caridade, de benevolência. E Kardec fala, que seria dos pobres doentes se os médicos lhe recusassem lhe tocar as chagas? Aquele doente pior, que está cheio de feridas, se os médicos, esse eu não vou atender, porque estou com nojo ou alguma coisa assim. Então, Herculano Pires, no rodapé, falando a respeito desse assunto que nós estamos falando, no rodapé do Livro dos Médiuns, numa nota, ele fala o seguinte: os espíritos não são apenas objetos de curiosidade ou de estudo, mas irmãos em humanidade, os quais podemos ajudar, e ao mesmo tempo que nos ajudamos com as lições do exemplo deles. Eles são nossos irmãos. E ele continua falando, espíritos e encarnados se conjugam na batalha consciente de aperfeiçoamento humano. Então, tanto nós encarnados como os desencarnados conosco, nós formamos uma união. E aí a gente vai, então, sempre estar juntos, nos ajudando mutuamente. Vejam bem, os espíritos superiores nos ajudam. Nós ajudamos esses sofredores. Dos espíritos superiores também tem espíritos que são acima deles também, que os ajudam. Então nós formamos isso que o Herculano Pires fala, na batalha consciente do aperfeiçoamento humano. Porque nós nos ajudamos ali, uns aos outros. Então, nós terminamos essa parte da utilidade das evocações e vemos que as evocações de espíritos comuns, como nós mesmos, que Kardec chamou de vulgares, aqueles que sofrem, aqueles que erraram muito, aqueles que estão arrependidos, é tão importante para nós, para o nosso aprendizado, e é para a gente também poder ajudá-los, para a gente ser úteis. Por isso temos que fazer esse trabalho com muita caridade, com muita benevolência, sempre. Agora nós vamos ver sobre as evocações. Todos podem evocar espíritos, porque Kardec perguntou, todo mundo pode evocar espíritos? Os espíritos falaram, todos podem evocar. Que mesmo não podendo manifestar-se, aproximam-se e ouvem o evocador. Então, qualquer pessoa pode evocar um espírito. Mesmo que ele não possa vir, mesmo que ele não possa se manifestar, mas eles se aproximam e estão ouvindo o que aquele evocador está falando. Quanto a atender ao chamado, vai depender de várias condições. Primeiro, da vontade do espírito, o desejo que ele tem de atender ou não. O estado corpóreo dele, se ele está encarnado ou desencarnado. A missão que ele está cumprindo, ele pode estar ocupado e não poder estar presente. A falta de permissão dos espíritos superiores. Às vezes eles não têm permissão
para nos responder. Às vezes eles estão encarnados em mundos inferiores, daí fica muito difícil para eles virem até nós. Ou então em mundos de punição, daí eles não podem vir até a gente. Então nós vemos que existem vários empecilhos. Eu posso chamá-los, mas até que eles possam nos atender, existem todas essas condições. Nós vamos ficar hoje por aqui e no próximo programa nós vamos continuar sobre as evocações. Agradecemos a todos que nos seguiram até aqui. Claudete Moura, para o divulgar.net.